Fala galera, meu nome é Pedro Coller. Eu vim hoje aqui para a gente discutir uma pequena pergunta que é: a verdade existe, né? Vocês já devem ter visto aí no título. E muita gente pode estar se perguntando, né? Para que fazer essa pergunta, né? Faz sentido fazer essa pergunta? E até porque assim, né? É muito raro a gente ouvir no nosso dia a dia alguém afirmando assim categoricamente, com todas as letras, não, a verdade não existe, né? Então, faria sentido a gente estar fazendo essa pergunta? É alguma coisa que realmente vale a pena ou não, né? E assim, ainda que a gente não escute as pessoas falando com todas as letras isso, a gente consegue perceber essa ideia escondida em outras coisas, em outras falas e em outras atitudes das pessoas, né? Então a gente sempre escuta aí, não, porque eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele, a minha verdade é assim, a verdade dele é assado, a sua verdade é outra. E um outro exemplo disso no mundo, né, bem comum hoje, é aquele papo do: se você se achar um homem, você é um homem. Se você se achar uma mulher, você é uma mulher. Tudo depende do que você pensa, como você se sente, né? Aquela coisa assim que o sujeito determina a verdade e não existe uma verdade objetiva ali que, que é para todos, que serve para todo mundo, né? E isso aí é um debate, na verdade, que se chama realismo contra relativismo. Tá? Então, realismo é essa ideia do há uma verdade absoluta, objetiva, que é comum para todos, e o relativismo é que essa verdade ela depende do sujeito, ela depende de quem está falando, do contexto social e não sei o quê. Tá? Então, por isso é muito importante essa pergunta. E então vamos para ela, né? Vamos tentar responder essa pergunta aí. Então, existe a verdade, né? Então, a gente já pode começar analisando essa pergunta da seguinte forma, né? Caso não exista a verdade, a pergunta nem mesmo faz sentido. Por quê? Porque a própria tentativa, o próprio fato de você fazer a pergunta, acreditando que há uma resposta para ela, e de você tentar responder essa pergunta, ele já pressupõe que existe uma realidade, uma verdade. Caso contrário, não faria nem sentido você fazer essa pergunta em primeiro lugar, né? Porque imagine que você responda de forma negativa. Imagina então, alguém me pergunta: existe a verdade? Eu falo: não, não existe a verdade. Bom, se não existe a verdade, essa sua afirmação, ela é verdade? Ela é verdadeira? Ou não é verdadeira? Então, há uma contradição na própria resposta negativa aí da pergunta. Então, se você afirmar não existe uma verdade, ao mesmo tempo você estaria afirmando que isso é uma verdade, né? Que não existe a verdade. Então, é uma contradição aí intrínseca, né? Então, se tiver resposta para essa pergunta, a resposta tem que ser verdadeira, né? E isso, na verdade, não vale só para essa pergunta, vale para qualquer pergunta e para qualquer afirmação que você faça, né? Então, o próprio fato de você perguntar alguma coisa é porque você espera que exista uma resposta correta para aquilo ali. E se você afirma uma resposta, também você imagina isso, né? Então, qualquer coisa em outro sentido seria contraditório, não faria sentido algum, tá? A comunicação não faria sentido entre as pessoas, tá? A linguagem não faria sentido, tá? E uma coisa que a gente pode perguntar para alguém que defenda essa ideia aí, tanto explicitamente quanto implicitamente, né, como eu já demonstrei no início do vídeo, é assim: se não existe uma verdade absoluta, objetiva, então para que você estuda qualquer assunto? Porque provavelmente essa pessoa estuda alguma coisa, já estudou alguma coisa, né? Então, por que você está estudando qualquer coisa que seja, né? O próprio fato de você estudar, né, é porque você está buscando uma verdade objetiva a respeito daquela coisa, aquele objeto de estudo seu, tá? Então, a gente chega à conclusão que existe, né, essa verdade objetiva, e se não existir, não faz sentido mais nada, tá? Então, mais nada, tudo vira uma contradição enorme, tá? Outra coisa que a gente pode observar na sociedade, por mais que tenha essas pessoas que falam que não existe a verdade, né, implicitamente, a maioria das vezes, né, é um fenômeno aí do cientificismo, tá? Então, o que é esse cientificismo? Então, ele é um culto da ciência. Ele é uma crença que a ciência é o que há de superior ali a todos, né, para conhecer a realidade. Então, veja que implícito aí
tá que existe uma realidade para ser conhecida, né? Então, essa crença é o cientificismo, é a crença de que a ciência é a melhor ferramenta para conhecer a realidade. Tá? E a gente pôde observar isso aí muito bem ali a partir de março de 2020, tá? Até mais ou menos o meio ali de 2022, até o final, dependendo, tá? Essa questão do cientificismo, né? Tava bem patente, bem claro mesmo. Isso aí na mídia, nas políticas, né? E tudo mais, tá? Então, o que a ciência fala, né? Resumindo, então, é verdadeiro, e qualquer outra coisa que você falar, e assim, ciências bem entre aspas, tá? Porque o ciência desse pessoal aí é quem eles querem, quem eles gostam falando alguma coisa. Porque se você tiver outras pessoas com o mesmo credencial, mesma capacidade técnica ali falando uma outra coisa que não é o que eles querem, aí não é verdadeiro. Aí você está sendo anticientífico, tá? Então, é aquele negócio da ciência, né? Como se a ciência fosse uma única coisa, um organismo ali, um Deus mesmo, né? Que dita o que é verdadeiro ou não, tá? Então a gente... E é engraçado isso, eu tô falando isso por quê? Porque é muito engraçado a gente observar hoje esse fenômeno, né? Essa contradição que tem entre os dois, né? Então a gente tem esse relativismo por um lado, que eu sou o que eu sou, cada um tem a sua verdade, e do outro lado a gente tem o cientificismo, né? Então, ora a pessoa defende uma coisa que pressupõe ali a existência da verdade, e em seguida ela defende a coisa que pressupõe o oposto, né? Então, ora x, ora 1 sobre x, o inverso total, né? Então, como é que é possível a gente conciliar essas duas ideias na cabeça, essas pessoas, né? Como é que elas conseguem conciliar essas duas ideias na cabeça? Isso, para mim, só pode ser explicado de uma forma. Tem uma falta de compreensão aí dos princípios, das bases de por que você está defendendo certa ideia. Tá? Então, quando a gente não conhece esses princípios, não entende, a gente está predisposto a qualquer coisa. Então, pode acontecer de eu defender uma coisa aqui e uma outra coisa completamente contraditória em seguida. Tá? Isso é um fenômeno muito comum hoje, no mundo inteiro, tá? Especialmente no Ocidente. Especialmente no Ocidente, nós estamos sofrendo bastante disso, e a gente vê várias consequências disso, tá? Em várias partes da sociedade. Então, como eu já citei aqui, em 2020 aí, a gente teve políticas, né? A gente tem censura midiática, a gente tem várias coisas que acontecem aí por causa desses dois fenômenos, tá? E políticas de todo tipo, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. E também a gente tem... Isso causa, né? Acaba causando uma confusão nas pessoas, né? Então as pessoas acabam ficando infelizes por causa de viver nessa contradição. Elas não se conhecem bem, elas não conhecem o que elas acreditam, não têm crenças claras, né? Ou princípios claros ali que elas aderem. Isso leva a uma série de contradições na cabeça delas, e a pessoa fica meio doida mesmo, né? Acaba faltando muito sentido na vida e é infelicidade, no final das contas. Mas assim, o principal do que eu estou falando aqui hoje, para a gente concluir aí, era só analisar mesmo essa pergunta, né? Se existe a verdade. Então a gente chegou à conclusão que sim, né? Tem que existir essa verdade, ela tem que ser objetiva, ela é independente do sujeito, ele não depende de quem está falando, não depende do contexto, não tem nada disso, tá? Na verdade, ela existe, ela é uma só e ela é objetiva. E isso foi importante hoje para a gente aqui, porque para os próximos vídeos, isso tem que estar claríssimo, sim, para os próximos vídeos que eu vou falar. Porque quando a gente for ter outras discussões, é importante ter essa coisa bem sedimentada na cabeça. Senão, as pessoas vão começar a falar, não, porque a minha verdade não é assim, igual você está falando. Você está achando aí que você é o dono da verdade, não sei o quê. E não é bem isso, tá? Por mais que a gente possa falar alguma coisa que errar, tudo bem. O motivo não é que não existe uma verdade absoluta e objetiva que a gente pode conhecer sobre aquele assunto, mas sim que eu errei. Então, assim, eu sou um ser humano, eu posso achar alguma coisa que não esteja de acordo com a realidade. Mas a realidade existe e a gente tem sempre que tentar ali chegar nela e alcançá-la, tá certo? Então era isso aí. Deixa aqui qualquer comentário que você tiver aqui embaixo, curte o vídeo aí também e compartilha, beleza?
Valeu!